Bom dia. 21ª aula do curso de Superfícies de Rima, e estamos caminhando para o final do curso. E a gente vai mudar um pouco de tema, né? Sair do estudo das superfícies de rima compacta para discutir o chamado teorema de uniformização. Então, deixa eu começar com um pouco de história, né? A história, os principais passos, né, do que aconteceu começa tudo com rima, né, que mostra, entre aspas, né, que todo aberto simplesmente conexo de C, desde que seja diferente de C, é biolomorfo ao dístico unitário. A prova que ele apresenta não era completa, não era convincente, baseada no princípio de Dirichlet, que a gente vai discutir um pouco mais adiante, durante a aula, mas já apontava na direção do que se chamava teorema de uniformização. Depois vem Poincaré, né? Ele não estava interessado ele estava interessado, na verdade, sobre superfícies de rima compacta, mais precisamente abertos de superfícies de rima compacta complemento de conjuntos finitos, e ele consegue mostrar que, nesse caso, o recobrimento universal é biolomorfo a D, mas apenas após omitir um número finito de pontos que talvez não fossem os pontos iniciais em que ele estava interessado. O que é curioso é que o Poincaré chegou nesse problema porque ele estava estudando equações diferenciais lineares, né? Ele estava estudando coisas do tipo N mais somatório onde essas funções aí são funções racionais. O ponto todo é que se sabia na época, né, isso aqui são equações diferenciais lineares, né? Então, se você tem num ponto, você tem uma solução, se você tem duas soluções, você pode fazer combinações lineares dela para obter uma terceira. E o ponto todo é que, nessa situação, o que ele estava olhando tinha C barra, né? Tinha um número finito de pontos, que é onde essa equação possui singularidades, que são exatamente os polos desses AIs. E ele estava interessado em escrever essa solução, né? Então, se você começa num ponto x0, você tiver um disco em torno do x0, tal que não contém nenhum desses pontos singulares no interior, nenhum dos polos no interior. Então, aqui nesse disco, é bem sabido, e não é muito difícil de mostrar, que uma equação desse tipo admite uma solução por meio de série de potências. Você simplesmente escreve a série de potência candidata, uma série de potências para poder resolver essa equação, substitui aqui e resolve recursivamente para determinar a série de potências, saber a convergência, etc, etc. E o ponto todo é que, nessa época, ficou mais ou menos claro, na verdade, já nos trabalhos talvez de rima ou antes, que se eu puder, eu posso sempre fazer isso, mas quando você pega um caminho que dá uma volta em uma dessas singularidades, deixa eu desenhar essas singularidades de outra cor. Isso aqui são os polos de aí. Você começa a ter um fenômeno de monodromia, né? De quando você retorna, fazendo, digamos, a continuação analítica dessa solução, o que corresponde simplesmente a repetir o procedimento, né, desses pontos, usando como dado inicial a solução que você obteve no aberto, no disco anterior. Você, quando retorna, você não retorna na mesma, mas retorna via uma transformação linear.
não retorna na mesma solução, mas retorna em outra, via uma transformação linear. E eu acho que aqui também é um momento em que começa a ficar claro que por trás dessa história tem um grupo, né, o grupo fundamental. Foi algum momento que o Poincaré começa a ver que existia um grupo fundamental. E ele, para poder acabar com o problema do grupo fundamental, a ideia era, ao invés de considerar a sua equação C barra menos o número infinito de pontos, era conseguir um mapa do disco em C barra, que seria o que hoje a gente chama C barra menos esse conjunto finito de pontos, o que hoje a gente chamaria de aplicação de recobrimento de C barra menos esse número finito de pontos. Ele não consegue mostrar isso para qualquer conjunto C barra, mas qualquer subconjunto finito de C barra, mas o que ele consegue mostrar é que, incluindo talvez alguns pontos extras, ele consegue construir essa aplicação de recobrimento. E por que isso resolve o problema? É que, como essa aplicação de recobrimento evita todos os pontos singulares, ao puxar para trás, fazer o pullback dessa equação para o disco, aqui ele tem uma solução global, porque não tem singularidades. Logo depois, o próximo resultado, né, é um resultado agora em que esse conjunto finito artificial consegue ser jogado fora, né, e é o teorema de uniformização de Klein-Poincaré, que diz que se X é uma superfície compacta de gênero maior ou igual que 2, então o recobrimento de X é biolomorfo ao disco. Tá? Bom, já expliquei que o Poincaré chegou nesse problema através das equações diferenciais lineares, e a motivação de Klein não tinha nada a ver com isso. Ele tinha a motivação que é mais próxima à teoria dos números. Não sou especialista, não vou comentar muito sobre o assunto. E, finalmente, o último resultado, né, que é o teorema de Cobb-Poincaré, que diz que se X é uma superfície de rima simplesmente conexa, não mais compacta, então X é biolomorfo a uma das três possibilidades, ou P1, ou C, ou D. Uma vez que você tem a teoria de recobrimento, a teoria do espaço de recobrimento desenvolvida, você sabe que se eu começo com uma superfície compacta, eu tenho o seu recobrimento universal, que vai ser simplesmente conexo, e se X possui uma estrutura complexa, né, o recobrimento universal herda uma estrutura complexa. Então, esse é o teorema final que a gente hoje conhece como teorema de uniformização. Né? Partindo de uma superfície qualquer, compacta ou não, a gente sabe que o recobrimento universal admite uma estrutura complexa e nessa estrutura complexa ele é biolomorfo a P1, C ou D. Se vocês ficaram curiosos com essa história e quiserem saber mais detalhes, eu recomendo fortemente esse livro, né, que é o livro de uniformização de superfícies de rima. Tem uma versão em inglês. Se vocês tá com links aqui no PDF, eu vou botar o PDF na página, vocês podem clicar para pegar os artigos, os textos do livro. E tem também no canal YouTube do INPA, tem um mini curso de 8 aulas por um dos autores desse livro, que é o Etienne Giz. Então, ele foca na história do teorema e explica todos esses fatos e muito mais. Eu recomendo fortemente, tanto vocês olharem o livro quanto assistirem às aulas. Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui hoje não é a prova histórica, né? Como vocês podem ver, o desenvolvimento histórico do resultado foi um pouco tortuoso. A gente vai apresentar uma prova moderna, que se encontra no livro de Reissat. É um livro que está escrito em francês, Quelques aspects de surface de Riemann, e vocês vão poder... acho que talvez é a exposição mais concisa desse teorema, da prova desse teorema, uma das exposições mais concisas. Então, provavelmente,
bom lugar para vocês darem uma olhada, apesar de estar escrito em francês. Então, o que eu vou apresentar aqui é quase que uma cópia do argumento, uma tradução do argumento que está lá para português. Não vou fazer todos os detalhes, mas eu convido vocês a verificarem, a darem uma olhada nesse livro também, que é muito bom. Inclusive, foi um dos livros que eu me inspirei para preparar o curso. Tá bom? Muito bem. Então, para falar do teorema de uniformização, a gente vai precisar falar do problema de Dirichlet, e é um problema sobre funções harmônicas. Né? Então, deixa eu lembrar a definição de função harmônica. Vou estar trabalhando com abertos de C, no primeiro momento. Uma função harmônica é uma função contínua que satisfaz uma das duas propriedades equivalentes abaixo. Então, para todo disco contido nesse aberto, disco fechado, eu tenho essa propriedade do valor médio. Né? O valor no centro do disco é igual à média dos valores no bordo do disco. Ou eu tenho que a função U é de classe C2 e o Laplaciano de U é igual a zero. Então, lembro que o Laplaciano, né, é t dx ao quadrado mais y ao quadrado. É um exercício, uma observação, como vocês quiserem chamar, que é bastante útil para algumas contas, é que o Laplaciano, ele é uma constante. Se eu escrever, desculpa, Laplaciano se eu escrever o Laplaciano dx, o é de dy, então isso é a constante de t bar. Quer dizer que quando eu aplico isso a uma função f, é a mesma coisa que isso. Alguns exemplos, né, de funções harmônicas, vocês já estão carecas de saber, que se eu tenho uma função holomorfa, então a parte real e a parte imaginária são harmônicas. E, além disso, se U é harmônico e F é holomorfo, então a composição de U com F é harmônica. Agora, isso permite, então, essa última propriedade permite definir funções harmônicas em superfície de rima. Né? A gente define uma função harmônica em uma superfície de rima se ela é harmônica em qualquer uma das cartas da superfície, em uma ou em qualquer uma. Bom? Então, o problema de Dirichlet, né, é o seguinte problema. Eu vou considerar um aberto D contido numa superfície de rima, que X é uma superfície de rima. E eu vou considerar um aberto conexo contido em X. E uma função f definida no bordo desse aberto, contínua e limitada. Então, uma solução do problema de Dirichlet é uma função definida no fecho, contínua, harmônica no interior do disco, e que satisfaz que a restrição ao bordo de D é a função f. Bom? No caso do disco unitário, né, quando eu tenho o disco, a solução do problema de Dirichlet é bem conhecida, já era conhecida da rima, por rima, e não tem muita dificuldade. Não é difícil você verificar que se eu tenho uma função contínua no bordo do disco em R, então essa integral, né, ela vai ser harmônica e vai ser uma solução para o problema de Dirichlet. Então, é uma espécie de média dos valores de f ao longo do bordo, mas com um peso, né, que vai depender do ponto Z. Então, isso é uma solução. Vocês podem verificar diretamente. Não é difícil ver que isso é uma solução para o problema de Dirichlet. Então, a consequência dessa fórmula de cálculo integral de Poisson, né, é que a maneira de você mostrar a equivalência entre aquelas duas definições que a gente deu no início, né, de que são satisfazer a propriedade da média e ser de classe C2 com Laplaciano igual a zero são equivalentes.
E também uma outra consequência é o chamado princípio de Harnack. Se eu tenho uma sequência crescente de funções harmônicas, então o limite ou bem converge para infinito, ou bem converge uniformemente em compactos para uma função harmônica. Se eu tiver uma sequência crescente de funções harmônicas, se o limite for limitado, o limite é harmônico. E é uma consequência direta, uma sequência simples dessa integração. Muito bem. O conceito de função harmônica, né, ele é extremamente rígido. Né? A gente já, no curso de análise complexa, uma variável, a gente aprende, né, que toda função harmônica é parte real, localmente, né, a parte real de uma função holomórfica. Então, são objetos rígidos que, em princípio, pouco flexíveis e que satisfazem, por exemplo, o princípio da identidade. Então, matemáticos entenderam que era interessante trabalhar com um conceito um pouquinho mais maleável, menos rígidos, e que permite você fazer construções por colagem. E esse conceito é o conceito de função subharmônica. Né? Então, é uma função que, para todo aberto conexo, e qualquer função harmônica, nesse D e C, a função U menos V é constante, né? Ou seja, eu estaria dizendo que a minha função U é harmônica nesse aberto D, ou ela não possui máximo. Não possui máximo, é claro, no aberto, no interior, vai acabar possuindo um máximo no bordo. Tá? Você pode reformular isso, na verdade, essa função, uma maneira de reformular a definição é que ela vai satisfazer quantas funções harmônicas satisfazem a propriedade da média, né, que a função U é igual à média no bordo, aqui, né, no bordo de um disco centrado num ponto, o valor da função no ponto, aqui o que você vai ter é uma desigualdade. Então, o valor da função no ponto Z vai ser menor ou igual a 1 sobre 2π, integral da função, da média da função. Não sei se tem 2πr, vou deixar assim como R aqui. E vai ser menor que a média da função no bordo. Essa é uma função subharmônica. E uma coisa que é interessante é entender que funções harmônicas, né, se você pensar o que está acontecendo em dimensão 1, função harmônica em R é a mesma coisa que a função afim. Né? Porque aqui o que eu estou pegando é simplesmente funções em que a derivada segunda é zero. As funções subharmônicas, elas são as funções cuja derivada segunda, se você quiser, harmônica em R, é afim, e as funções subharmônicas são as funções cuja derivada segunda é negativa. E é uma espécie de uma versão em dimensão 2 de convexidade. E exatamente o que essa definição está me dizendo, né, é que sempre que eu pegar pensando que aqui é o bordo do disco, estou fazendo a figura em dimensão 1, então o que eu estou pegando é uma função harmônica aqui, então no caso que se eu tiver em dimensão 1 vai ser uma reta, o gráfico vai ter que ser o gráfico, eu estou olhando para o gráfico da função, teria que ser uma reta, e ser subharmônica é dizer que o gráfico da função U está abaixo dessa reta. Então, é claro que funções harmônicas são mais complicadas do que... O gráfico de funções harmônicas são mais complicados do que reta,
mas a figura é a mesma. Eu vou ter o gráfico da função harmônica e o gráfico da função subharmônica coincidindo com a função harmônica subharmônica no borne. O gráfico da função subharmônica vai estar abaixo. Bom, deixa eu só fazer por que essas coisas são mais maleáveis. Se eu tenho U e V funções subharmônicas, então não é difícil verificar que o máximo de U e V, ou seja, a função que envia x no máximo de ux, vx, também é subharmônica. Então, isso permite, né, construir novas funções subharmônicas a partir de funções subharmônicas dadas e mostra um pouco a flexibilidade desses objetos. Tipo, eles não satisfazem o princípio da identidade como as funções harmônicas. Uma outra construção que é útil para funções harmônicas é a seguinte, né? Então, começa com a superfície de Riemann, né? Eu vou considerar um disco conforme, ou seja, imagem de um disco via uma carta dentro de X. Eu vou pegar uma função qualquer. Então, a gente vai definir o de D de X para R como o seguinte. Eu vou definir essa nova função como valor de X, de D fora do disco. Então, aqui está a minha superfície de Riemann. Aqui está meu disco D. Então, fora de D é a minha função anterior. E no interior de D, ela vai ser dada como a solução do problema de Dirichlet para a restrição da minha função U ao disco D. E uma coisa que você pode verificar é que se eu tiver uma função subharmônica, se U for subharmônica, então o D é subharmônico. Então, dada uma função subharmônica, você pode alterar ela para ela virar harmônica. Ou num disco. E um milagre, um resultado bacana que essas funções subharmônicas satisfazem é chamado princípio de Perron. Né? Então, eu tenho aqui X, uma superfície de Riemann. E eu vou considerar uma família não vazia de funções subharmônicas de X em R. Então, esse F aqui é uma família F X em R. F subharmônica. Isso aqui está contido no conjunto de todas as funções subharmônicas de X para R. Então, a gente diz que essa família é uma família de Perron se ela satisfaz essas duas propriedades. Para todo disco conforme e toda função pertencente à família, a alteração dela, U de D, também pertence à família. E a segunda propriedade é que se eu tiver duas funções U e V em F, então existe uma W em F que é maior ou igual que o máximo de U para V, U e V. E o princípio de Perron, que é um teorema, né, diz que se a função sup de todas, né, então isso aqui é a estrela de X, sup pertencente a F de X, se essa função é finita, ou
se essa função U estrela, que está bem definida, é finita, então ela é automaticamente harmônica. Certo? Eu verifico vocês a darem uma olhada na prova no livro, no ReiSat. Não é muito complicado. A prova é 2 parágrafos. Podem tentar demonstrar também diretamente. E isso é a ferramenta principal para abordagem, para uma das abordagens modernas para se mostrar o problema de Dirichlet. Né? Porque você pode fazer o seguinte: você começa com uma superfície de Riemann, qualquer, e um conjunto Y aberto em X, com a função contínua e ilimitada definida nesse bordo. Então, o que é natural você considerar é o conjunto de funções f, né, que são funções subharmônicas em y, com u menor ou igual que o suporte, que o supremo de f no bordo. Isso em y. E que U seja menor do que a F no bordo de Y. Tá bom? Então, o que acontece é que o princípio de Perron nos dá que essa função, o F, definida como sup dessas coisas, percebam, o sup é necessariamente finito porque essa família é limitada. E é uma família não vazia porque contém constantes, né? O que a gente precisa mais? Opa. Ela certamente contém as constantes. E, portanto, é não vazio. Agora, uma coisa que a gente tem que observar é que o princípio de Perron não diz nada sobre o comportamento de UF no bordo. Então, em particular, você poderia até pensar que esse conjunto Y é uma coisa horrível, né? Você poderia pensar que sei lá, posso pensar que o Y é o disco menos conjunto bem complicado. E não tem, fica difícil você dizer alguma coisa sobre o comportamento da função no bordo, mas para poder você dizer alguma coisa no bordo, você restringe a classe de bordo. Então, você diz que um ponto do bordo é regular, né? Então, aqui eu estou com Y, estou pegando um ponto X. Eu vou dizer que ele é regular se existe uma vizinhança U, uma função beta contínua contínua em U interseção Y barra, que seja subharmônica aqui no interior, menor que zero, fora de x, e igual a zero em x. E, com isso, quando você tem essa fronteira regular, pode-se demonstrar, vocês podem encontrar a prova no livro, que se x pertence ao bordo de y é um ponto regular, então o limite daquela função que a gente construiu, usando o princípio de Perron, é justamente a minha função f de x. Então, isso permite, né, esse resultado resolve o problema de Dirichlet para bordos, para domínios com fronteira regular. Tá bom?
E essa é a ferramenta principal usada para essa demonstração, que é apresentada pelo Reisat do Teorema de Uniformização. Então, o argumento se divide em 3 classes, né? 3 classes de superfície de rima, que são chamadas superfícies de rimas elípticas, que são as superfícies de rima, a mesma coisa, compactas. Hiperbólicas, que são as superfícies de rima que admitem uma função subharmônica limitada superiormente. Uma vez que ela é limitada superiormente, eu posso diminuir o sup para que ela seja menor que 0. Né? Lembra que o sup não é atingido, porque funções subharmônicas elas satisfazem o princípio do máximo. Não tem máximo. Né? Segue da definição. E uma função, a gente diz que a superfície de rima é parabólica, se não é compacta, e toda função subharmônica limitada superiormente é constante. Então, eu vou dar alguns detalhes da demonstração no caso hiperbólico e vou deixar para vocês lerem os outros casos. Então, o caso hiperbólico, o argumento ele é baseado na existência do que se chama função de Green. O que é uma função de Green? Então, a função na superfície de rima X, definida no complemento de um ponto P, que é harmônica, tá bom? Nesse complemento, estritamente positivo, e é tal que G de Z mais log de Z possui singularidade removível em P, para qualquer função local Z, tal que Z de P igual a 0. E, além disso, G de Z é minimal com respeito a essas propriedades. Então, pode causar um certo desconforto essa definição, mas deixa eu dar um exemplo que eu acho que esclarece e motiva a definição. É um exemplo essencialmente trivial, mas que eu acho que esclarece bastante. Então, o exemplo é o seguinte. Pega um biolomorfismo, supõe que X é biolomorfodístico, e seja F um biolomorfismo que envia o P no 0. E a gente toma G de Z como menos o log da norma de F de Z. Então, essa função é uma função de Green. Você tem que mostrar que se eu tiver um outro candidato, certamente essa função ela é harmônica fora do 0, né? Porque parte real de uma função holomorfa. No 0, quando eu somo log de Z, ela vira log de F de Z, ela vira função nula. E ela é certamente maior do que 0, porque eu estou assumindo que a imagem de F está contida no disco unitário. Então, aqui só tem números complexos com norma menor que 1. Então, a única coisa que resta verificar é que ela é minimal com respeito a essas propriedades. Então, se eu tiver uma outra função G', então a diferença é harmônica. Tá? E essa G' vai ser harmônica em todo X. E eu sei que o G' menos G, pelo princípio, funções harmônicas satisfazem o princípio do máximo e o princípio do mínimo. Então, eu sei que esse G' vai ser maior do que o ínfimo, mas o ínfimo da G eu sei que é 0. Então, se eu sei que esse G' menos G é maior ou igual que o ínfimo de G', e como a G' é a função de Green, eu sei que isso aqui é maior ou igual que 0, que é o que eu queria mostrar. Que a G' é maior do que a G. Maior ou igual que a G. Tá bom? Então, tá aí uma função de Green. E fica claro um pouco a relação das funções de Green aqui com a existência ou não de um biolomorfismo. Agora, você trabalhou com... Você saiu das funções holomorfas e foi para as funções harmônicas. Você ganha um pouco de liberdade para tentar construir essa função de Green. Então, o teorema é o teorema que eu quero discutir hoje à prova, que é a central da aula de hoje. O que é esse teorema que diz que se eu tiver uma superfície de rima hiperbólica, ela é hiperbólica se somente se ela admite uma função de Green em um ponto P pertencente a X. Na verdade, vai admitir para qualquer ponto P pertencente a X. Bom? E eu vou demonstrar esse teorema, eu vou precisar desse lema, tá? Que é o seguinte.
que se eu tiver uma superfície de rima hiperbólica em um disco, domínio D com bola regular, tá? Tal que o complementar é compacto, então, que é a figura que a gente tem que pensar é alguma coisa assim, então vou ter o meu D, vai ser essa parte aqui, e eu tenho o complementar de D é um compacto K. Bom, então, eu quero que existe uma função fora desse compacto K, que é igual a 1 no bordo do D, e entre 0 e 1 em D. Tá? Entre 0 e 1, e além disso ela é harmônica em D. E vai acontecer que ela em todo a superfície X ela vai ser... Bom, se eu estender ela como identicamente 1 aqui para dentro, ela vai ser subharmônica. Então, lembra que o que a gente quer mostrar aqui, né? Então, queremos mostrar a existência de O de X menos P em R, harmônica, tal que o de Z mais log de Z se estende. Harmônica positiva, onde Z se estende. 900 de meio. Tá, então vamos começar mostrando o lema. Tá, o enunciado está aqui para a gente não perder de vista. Então a minha hipótese é que X é hiperbólica. Então existe ou existe função subharmônica menor ou igual que zero. Não constante. Tá certo? Então, a ideia é pegar essa função e fazer menos ela. Então, o que me dá também é que existe uma função superharmônica positiva, não constante. Agora, o que vocês podem ficar? Mas o que é superharmônica? Uma função é superharmônica se menos ela é subharmônica. Ou então, se você quiser usar a definição por meio das desigualdades, é que ela satisfaz a desigualdade da média, mas o valor da função é maior ou igual que o valor nos outros pontos. Tá certo? Então, mas vai ser conveniente trabalhar com a função menos a função subharmônica, então existe a função U superharmônica e não constante. Multiplicando essa função por uma constante positiva, eu posso assumir que o mínimo de U no compacto K é igual a 1. Bom, funções subharmônicas não possuem máximo. Logo, funções superharmônicas não possuem mínimo. Então, quer dizer que existe um ponto P. Não vai ter que estar em K, vai ter que estar em D. Tal que o de P é menor que 1. Tá bom? Então, eu posso trocar eu posso assumir que U restrito a K
é identicamente 1. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o princípio de Perron. Então, o jogo é construir a família. Então, quem vai ser a minha família? Minha família vai ser uma família de funções V, contínua, em D barra, subharmônica, e menor ou igual que U em D. Certo? E a gente vai considerar W igual ao sup, nessa família F, de V. Então, a afirmação é que esse W satisfaz essas condições. Né? Vai ser igual a 1 no bordo de D, e vai estar entre 0 e 1 em D, e vai estar e vai ser harmônica. Estava até aqui. Então, o que a gente tem que mostrar? Primeiro, tem que verificar que F é uma família de Perron. Certo? Então, essencialmente, como ela é definida por meio de desigualdade, se eu tiver duas funções que são menores ou iguais a U em D, o máximo também vai ter. Então, o máximo pertence, né? Se eu tenho duas funções em F, o máximo pertence em F. Pertence a F. Agora, se eu tiver uma função V e eu tiver um disco delta contido em D, eu tenho que verificar que V delta, então se V pertence a F, e eu tenho delta, um disco conforme contido em D, eu tenho que verificar que V delta pertence a F. E por que isso acontece? Bom, eu posso olhar para o que está acontecendo com o menos V delta. Tá bom? Isso, por construção de V delta, isso aqui é U menos V no bordo. Então, em bordo de delta. U menos V delta é igual a U menos V. E eu sei que pela construção isso é maior ou igual que 0. Mas como U menos V delta é subharmônica, eu sei que como U menos... Desculpa. Então, tem o V, que é subharmônica, e U, que é superharmônica. Isso. Então, essa função é superharmônica, ela é maior ou igual que 0 no bordo, mas, como isso aqui é uma função superharmônica, isso satisfaz o princípio do mínimo. Então, no interior do disco delta também vai ser maior ou igual que 0. Portanto, a V delta pertence à família. Tá certo? Então, é uma família de Perron. Esse sup faz sentido. Resta mostrar que
W é igual a 1 no bordo de delta. E que ela está entre 0 e 1. Bom, então, vamos ver aqui a situação. Eu estou aqui com K. Eu tenho X. O D aqui está fora. E eu tenho X. Então, seja agora, então, D', contendo K, um aberto, um domínio, né, com bordo regular e com fecho compacto. Tá certo? Então, uma maneira de construir o D' é você pegar uma união de discos conformes, recobrindo todo o K. E vamos considerar V igual uma solução do problema de Dirichlet. O problema de Dirichlet em D' menos K, que vai ser da seguinte maneira, que eu vou pedir que seja igual a 1 no bordo de K e igual a 0 no bordo de D'. E eu vou estender estendemos V a D', V fora de D' como 0. Bom, então eu tenho aqui no complementar de K, isso é uma função, nessa faixa aqui, ela é uma função harmônica, né, que vai valer 0 no bordo, eu estou estendendo como 0, e acontece que essa V é subharmônica. E note que V menos U, né, como essa U era superharmônica, ela menos ela é subharmônica, a soma de duas funções subharmônicas é subharmônica, ela é menor ou igual que 0 fora de D'. E, portanto, vai valer a mesma coisa no fecho, porque ela atinge o máximo no bordo. O que nos dá pelo princípio do máximo, né? E isso vai me dar que a minha função V pertence a F. Então, aqui eu tenho aqui a V, é menor ou igual que W, que é, por sua vez, menor ou igual que U. Então,
eu tenho que W vai estar entre 0 e 1 em D barra, e a W é identicamente igual a 1 no bordo de K. Agora eu sei também que a W é não constante, porque eu sei que a minha função U tem um ponto em que ela é estritamente menor do que 1. Então ela não pode, como ela é harmônica, ela não pode assumir nem máximo nem mínimo. Então ela tem que estar entre 0 e 1 em D. Então, como o P é menor que 1, eu tenho que é constante. É não constante. Certo? E não admite nem máximo como. Não admite nem máximo nem mínimo. No aberto D, temos que W está entre 0 e 1 em D. Tá bom? Isso é o que dá a prova do lema. Bem? E com esse lema a gente já pode partir para a prova direta do teorema, né, que é que toda superfície de rima, uma superfície de rima hiperbólica é hiperbólica somente se ela admite uma função de Green. Bom? E, então tem uma direção que é simples, né, que se ela admite uma função de Green, então ela é hiperbólica. Vou deixar vocês para fazerem isso. Não vou fazer, né, que eu acho que é mais fácil. Né? Então, se x admite uma função de Green, então vamos lembrar o que é a função de Green. A função de Green ela tem que ser positiva, né? Então vamos fazer aqui uma caricatura do que seria uma função de Green. Aqui está minha x, e eu tenho um ponto P. Então a função de Green é uma função positiva que tem uma singularidade do tipo menos log da norma sobre o ponto P. Bom, e essa função é uma função harmônica. Então, o que a gente quer, no caso, para mostrar que é hiperbólica, eu quero construir uma função subharmônica limitada superiormente. Porque uma vez que eu tenho a função limitada superiormente, eu posso trasladar ela por uma constante para que ela seja menor ou igual que zero. Então, aqui a situação é muito simples. Então, eu tenho essa G, a função de Green. A função de Green G, né, de x menos P em R. Eu posso construir a função limitada simplesmente lembrando que eu posso tomar o mínimo, né, dessas duas funções para obter uma função superharmônica e tomar menos para ela virar harmônica. Ou seja, o que eu vou fazer, eu vou considerar U igual a menos o mínimo de M e G, onde M é um número positivo. Então, aqui a função constante M, o gráfico dela. Então, eu estou tomando o mínimo dessas duas coisas, menos isso é o, se vocês preferirem, então isso é uma função subharmônica, menos G é uma função subharmônica, pelo menos fora do ponto P, e esse máximo vai ser uma função subharmônica que vai ser negativa.
delta, está aí uma função mostrando que mostra uma função subharmônica limitada superiormente, que mostra a existência de mostra que a superfície é hiperbólica. Então, a parte o não trivial é a recíproca, né, que se x é hiperbólica, então ela admite uma função de Green. Tá bom? Então, como é que é a prova? A prova a gente começa, vai pegar o ponto P, né? E vai considerar a família de funções naturais. Então, o que eu vou pegar é o conjunto de funções f, que vão ser as funções v, subharmônica, positivo, em x menos p, com suporte compacto, tal que v de z mais log de z é subharmônica em norma de z menor que 1. Então, aqui, um esclarecimento, eu estou numa superfície de rima, mas aqui eu escolhi z, uma carta local, né, cuja imagem contém um disco de centro zero e raio 1 estritamente. Bom. Então, o jogo todo é mostrar que essa função vai funcionar. Que eu vou poder aplicar o princípio de Perron para esse f. Tá bom? Então, eu preciso mostrar, primeiro primeira coisa eu tenho que mostrar que f é diferente de vazio. Tá? Em todos os outros exemplos que a gente considerou anteriormente, era trivial mostrar que f era diferente de vazio, porque as constantes estavam lá dentro. Mas agora isso aqui não impede que as constantes estejam. Mas o que você pode fazer? Você pega a função menos log de z. Né? Então, para mostrar isso, você considera menos log de z. No disco, a função que é isso, se x, se a norma de z é menor ou igual que 1, e 0, se a norma de z maior que 1. E aí depois você estende para toda a superfície. Né? Então, aqui implícito em toda essa discussão, eu estou fixando um ponto P e eu estou com uma carta aqui, né? Que vai, digamos que a imagem seja o disco de centro zero e raio 2. Eu estou olhando para essas coisas aqui. Centro zero e raio 1. Tá bom? Bom, isso tá ótimo. Agora, o que é claro que essa f, né? Perceba que isso aqui é uma família de funções de x menos p em R. Tá? Então, se eu considerar um disco contido em x menos p, ele não vai dar uma volta em torno do p. Então, essa condição não vai ser afetada quando eu faço aquela harmonização, né? De substituir a v por v delta, ou vd. E também, se eu tomar o máximo, não vai alterar todas essas propriedades. Então, essa é uma família de Perron. Agora, o mais delicado é mostrar que então, tem que G, eu posso tomar G como sendo o máximo de U pertencente a F. Vou botar isso.
bom? E o que é difícil, o que é mais delicado é mostrar aqui que G é menor que infinito. Bom, então esse vai ser o trabalho essencialmente vai ser a parte delicada da prova, é mostrar que essa função G é limitada superiormente. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, seja um R entre 0 e 1. E ômega, a função do lema, para K igual norma de Z menor ou igual que R. Né? Então, como é que é a situação? Então, eu tenho aqui X, eu tenho aqui K, que é um pequeno disco menor ou igual que 1, de modo menor ou igual que R, e eu tenho uma função ômega, tal que ômega é restrito ao bordo de K é igual a 1, e ômega está entre 0 e 1 em x menos k. Além disso, ômega harmônico em x menos k. Bom, esse foi o que o lema nos deu. E vamos tomar, seja V pertencente a F. E vou tomar como VR o máximo na norma de Z igual a R de V. Tá bom? Então, o que acontece? É que VR vezes ômega de Z, né? Lembra que no bordo de K, essa quantidade é simplesmente o VR, porque o W de Z é maior que zero. Então, eu sei que VR é maior ou igual, o VR menos V de Z é maior ou igual que zero no bordo de K. Portanto, vai ser maior ou igual que zero Bom, desculpa. Então, lembra outra coisa que eu botei na definição da minha família F? É que essa V tem suporte compacto. Tá bom? Então, perto do infinito, o que está valendo é isso aqui vai ser simplesmente VR menos W. E no bordo de K, isso é pela definição de VR. Logo, isso vale para qualquer Z em x menos k pelo princípio do máximo. Né? Agora, como V de Z mais log da norma de Z é subharmônica, então, o seu máximo na norma de Z igual a R é inferior do que quando a norma de Z é igual a 1. Portanto, eu tenho que VR mais log de R, novamente o princípio do máximo, é menor ou igual que V1, que log de 1 é 0, e isso é menor ou igual que VR
lambda R por isso, por essa desigualdade, onde lambda R é igual ao máximo de W quando norma de Z igual a 1. Certo? Mas isso nos dá que V de Z é menor ou igual que o log de R dividido por lambda R menos 1 em norma de Z igual a R. Mas o princípio do máximo diz explica que o mesmo vale em norma de Z maior do que R. Eu consegui botar na bichinha. Não, mas é muito difícil botar na bichinha. Tá bom? E perceba, com isso a gente conseguiu limitar a V de Z. Então, que isso nos diz que a G, que é o sup de U em F, é finita, é limitada. Limitada em compactos. Então, falta só verificar que ela é função de Green, né? E a gente viu já que V de Z mais log na norma de Z. Bom, a gente viu, não. A gente tem, usando essa desigualdade, vai ser menor do que log de R sobre lambda R menos 1 mais log de R. Em norma de Z igual a R. Bom, então, isso vai ser verdade. Agora, como isso é uma função, por definição, essa V de Z é harmônica, como vale em norma de Z igual a R, vale norma de Z menor do que R. Além disso, o G é positiva, pois G é maior ou igual que zero e não é constante, né? Porque a G é maior do que menos log de Z. E só falta mostrar a minimalidade. E da minimalidade, se eu tenho um outro candidato, então a diferença fora do... Né, se G' é outro candidato, e V pertence a F, então G' menos V é estritamente positivo, fora do suporte de V, e, portanto, também no suporte de V, princípio do máximo, novamente, e o que nos dá aqui G' maior ou igual que G. Então, isso é a prova de que uma superfície de rima hiperbólica admite uma função de Green. Eu não vou discutir, eu não vou demonstrar o caso não hiperbólico, só quero dar um enunciado, só que, por favor, vou enunciar o que se demonstra, né? Então, o que se faz é uma construção parecida. Então, você não tem função de Green, mas o que você vai construir é uma função, né, dado um disco conforme, um ponto nesse disco, uma função holomorfa, no disco menos o ponto. Então, você vai mostrar que existe uma função harmônica, limitada fora de uma vizinhança de P, tal que U menos a parte real dessa função holomorfa dada é harmônica em P, e que se anula em P.
Então, eu posso pegar aqui, em vez de nas aplicações, em vez de pegar o log da norma de Z, como a gente fez no caso da superfície hiperbólica, a gente vai pegar uma função com um polo, 1 sobre Z. Tá bom? Eu não vou demonstrar, vocês podem olhar no livro, no Restart. Se vocês quiserem também um outro texto que tem essa demonstração desse resultado é o Farkas-Crack, acho que tem uma versão que tem em inglês, né? Então, com isso a gente pode terminar com esse teorema, a gente terminar a aula de hoje com esse teorema, né? Seja x uma superfície de Riemann qualquer e 2 pontos de x. Então, existe uma função meromorfa em x, possuindo um zero em P1 e um polo em P2. Como é que a gente faz isso? Vamos pensar que no caso x hiperbólica, eu vou pegar GP1 e GP2, funções de Green. Correspondentes. Tá certo? Então, são funções harmônicas definidas fora de P e que no ponto P tem singularidades muito simpáticas, do tipo log, né? Então, o que acontece é que se eu tenho uma função de Green e eu considero a diferencial, isso aqui é uma diferencial meromorfa. Uma unforma meromorfa. Né? Por quê? Isso vai ser uma função vezes dv, localmente pelo menos, mas que como a função é harmônica, d-rom barra dessa coisa é zero. Mas isso é a mesma coisa que dizer que é holomorfo. Né? Isso segue da harmonicidade. Tá bom? Então, e além disso, você sabe que ela perto do ponto P1, isso é a log da norma. E o que é a d-rom do log da norma? É alguma coisa, talvez aqui tenha uma constante, dz sobre z. Bom, então, essa aqui é uma unforma com um polo em P1. Aqui é uma unforma meromorfa. E ela é holomorfa em todo outro lado. É a mesma coisa se eu pegar a d-rom GP2. Né? Então, se eu quero construir uma função com 0 em P1, é natural, e com um polo em P2, é natural eu considerar esse quociente. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. dgP2, quocientado por dgP1. Então, isso aqui vai ser uma função dz, uma outra função dz. Quando você toma o quociente, essa é a função f que a gente estava querendo. Tá bom? Quando x não é hiperbólica, eu uso aquele resultado anterior e eu pego funções, né, harmônicas, tal que a gente obtém elas via as funções 1 sobre z menos P1. Pega uma função com polo, né, num disco, em torno de P. Eu pego uma função do tipo 1 sobre z, e eu vou fazer a mesma construção. A única diferença é que agora, quando eu fizer essa diferencial, eu vou obter uma função com polo de ordem 2, um zero de ordem 2, mas isso aqui ainda vai funcionar. Então, tá aí, assim que se demonstra uma maneira, né, de se demonstrar a existência de funções meromorfas numa superfície de Riemann qualquer. A gente não assumiu absolutamente nada sobre a superfície de Riemann. E agora, a partir desse ponto, a gente vai ser capaz de mostrar o teorema de uniformização. Eu vou me focar apenas no caso hiperbólico. Vou mostrar que uma superfície de Riemann hiperbólica simplesmente conexa ao disco. Note que aqui a gente não usou que era simplesmente conexa, a gente não usou nada. Bom,
parar a gravação e a gente conclui.